olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Se é a primeira vez que você está me ouvindo, eu me chamo Armando, sou espiritualista e juntos desejo compartilhar com você conhecimentos espirituais. Fazemos parte de um grupo de estudos e práticas espirituais. Por conta dessa pandemia que está assolando o mundo, nos deixando todos de quarentena, então estamos gravando nossos estudos que realizaríamos em nosso grupo. Estamos gravando e colocando no YouTube, disponibilizando para aqueles que desejam dividir conosco esses conhecimentos. Então seja bem-vindo. Temos outras aulas já disponível, tá? Essa é a aula de número 8. Temos outras que já está disponível e aconselho a você, se assim o desejar, e buscar desde a primeira aula para ir acompanhando o nosso raciocínio, a nossa forma de estar colocando os assuntos. É bom lembrando que eu não tenho aqui o objetivo de convencê-lo, tá? Nós não vamos aqui tentar convencer ninguém sobre esses assuntos. Esses assuntos são dirigidos para aqueles que estão buscando espiritualidade, tá? Que estão aí já, como é que se fala? Estão já contaminados por essa vontade, por esse desejo de aprender, que não estejam presos a rótulo, ligado a essa ou aquela religião, que estejam solto, livre, pronto para buscar maiores informações. Então é com você que eu estou disponibilizando esses conhecimentos. Seja bem-vindo e juntos vamos dar continuidade aos temas que estamos estudando. Muito bem. Hoje vamos falar sobre os atributos dos corpos sutis. Já falamos em encontros anteriores sobre os corpos sutis. Hoje vamos falar sobre os atributos desses corpos. Nosso grupo é o grupo de estudos Perseverança. Falando do setenário, e vamos só fazer aqui um repasse rápido para que a gente possa relembrar. O setenário é composto do corpo físico, do duplo etérico, do astral, do mental e do mental inferior. Esses 4 corpos, eles são denominados de quaternário inferior, enquanto o mental superior, búdico e átmico compõem a tríade divina, ok? Então a nossa linha de estudo é nesse setenário, nesses 7 corpos que formam a estrutura humana: físico, duplo etérico, astral, mental, búdico, átmico, formando a estrutura energética do encarnado, tá? É bom lembrando que é do encarnado. O desencarnado não tem estes 7 corpos. Os desencarnados têm 2 corpos a menos. Olha só. Por isso que eles precisam de nós, né, nas atividades, porque nós temos 2 corpos que produzem energias úteis ao trabalho da espiritualidade. Quais são os corpos que precisam de tratamentos espirituais? Os corpos que se apresentam com dificuldade para serem tratados em reuniões espirituais: o astral, o mental inferior e o superior. Esses 3 corpos, via de regra, precisam ou se apresentam com dificuldades. Por quê? O astral, ou psicossom, como também é denominado, é um corpo muito sensível. Já falamos em aula anterior sobre ele. Esse corpo é muito sensível. Ele sofre todas as nossas emoções desequilibradas, o afeta por demais. Bem como nosso psiquismo, nossa mente também,
nossos pensamentos desequilibrados vão afetar por demais esse corpo, por isso que ele chama esse corpo psicossomático. É um corpo bastante sensível. Enquanto estivermos nesse estágio de evolução e usando esse corpo, o corpo astral, esse corpo astral, tanto os encarnados quanto os desencarnados o têm, nessa dimensão do astral que transitamos, esse corpo vai estar, por ele ser sensível e por não gerenciarmos com equilíbrio nossas emoções e pensamentos, vamos afetá-lo. Então, eles normalmente se apresentam em nossas reuniões com dificuldade. E o mental inferior também. Por quê? Porque o mental inferior é aquele corpo que sofre a ação perniciosa dos vícios. Isso mesmo, o mental inferior é aquele corpo que é muito afetado, né, pelos vícios, pelo tabagismo, pelo álcool, pelas drogas. E os vícios físicos, diga-se de passagem, ele tem o dom, né, tem o poder de ir destruindo desde o corpo físico, as células, os órgãos, passa pelo duplo etérico, fazendo já um estrago, vai para o astral e de lá continua o seu estrago, né, afetando inclusive o mental inferior. O mental superior também é outro corpo que normalmente ele acaba sofrendo grandes problemas. Sabe aquelas pessoas que têm aquele comportamento de controle, de querer dominar os outros, de achar que tudo está errado, ela é a única que tem a razão e a verdade. Sabe aquele desejo descontrolado, que fica vendo defeito em tudo e em todos? Muito bem, esse comportamento ele é um comportamento perturbador, doentio, enfermo, né? E acaba afetando este corpo, tá? Esses corpos, esses três corpos, o astral, o mental inferior e o mental superior, eles acabam impulsionando positivo ou negativamente seus conteúdos. Então, esses corpos, eles acabam impulsionando positivo ou negativamente seus conteúdos. Ainda mais no momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de juízo, um momento de ajustes de contas, um momento de reparar erros. Então, o corpo, esses corpos, eles acabam impulsionando para a ponta, para a personalidade física, os conteúdos desses corpos. Quem são os conteúdos desses corpos? Isso mesmo. São a personalidade física, que está ali usando o corpo físico, e subpersonalidades que estão ligadas ao momento presente, ao hoje, ao aqui, ao agora. E também esses corpos vão impulsionar as personalidades múltiplas, que aí são várias, que estão ligadas ao passado, tá? Então esses corpos vão impulsionando para tratamentos seus conteúdos, que são essas personalidades, tá? O duplo etérico é o reservatório de vitalidade, é a sede dos chakras e do fluido vital, e tem como objetivo restabelecer a saúde do corpo físico automaticamente. O corpo astral, já falamos, é o corpo emocional, o psicossoma, está interligado ao corpo físico através do cordão de prata. Emoções, paixões ligadas à personalidade, né, ao ego, descontrole emocional, sentimentos negativos se fixam no astral, afetando o sistema imunológico. Então, veja só, os nossos desequilíbrios emocional e psicológico acabam afetando o nosso sistema imunológico. A pessoa, assim, acaba ficando mais vulnerável a doenças no corpo físico, claro, né? O mental inferior, o mental concreto, é lá que está o nosso intelecto. O nosso intelecto que apresenta os conhecimentos adquiridos nesta vida, e bem como os 5 sentidos. Então, todos os nossos conhecimentos dessa vida estão lá no intelecto, lá no corpo mental inferior. É lá que o nosso cérebro vai buscar as informações para nós solucionar os problemas desta vida. Esse corpo do mental inferior vai brotar os poderes da mente e a vontade nele vai se transformar em ação. Em desequilíbrio, ele vai gerar dificuldades comportamentais, busca desenfreada por prazeres, vícios, apegos e riqueza. Tá?
É bom dizendo que não é o corpo responsável por este comportamento. Ele vibra nessa situação, tá? E é óbvio, quando as personalidades que estão nele em desequilíbrio afetam-o, tá? E o que está ruim, esse corpo faz ficar pior, tá? É mais ou menos assim. Personalidades múltiplas e subpersonalidades, impulsionada pelos atributos do mental inferior, vai se apegar com grande facilidade aos vícios, tá? Então, o contrário, né? As personalidades ligadas a vícios, elas acabam estando em sintonia com esse corpo. Então, você vai atender uma entidade, uma personalidade. Você vai tratar da personalidade. Elas apresentam vícios, né? Comportamento ligado a vícios, a busca desenfreada por prazeres. Então, a gente já começa a deduzir onde ela está em sintonia, a que corpo ela está ligada. Certamente ao mental inferior, né? Então, pelas suas características, seu estado, a gente deduz a que corpo ela está ligada. Ela está em sintonia. Consequentemente, este corpo, tanto quanto a personalidade, precisam de tratamentos. O mental superior é nele que contém os atributos de poder, mando e domínio. Ele vai impulsionar personalidades com as mesmas características. Então, a gente está tratando, em nossa reunião, você apresenta uma personalidade múltipla, antiga, apresentando ali, né, uma característica de mando, de domínio, aquelas revoltadas que está ali tentando mudar tudo e todos, reclamando, né, porque as coisas não acontecem conforme ela deseja, conforme ela quer. Lógico, ela está enferma, é um comportamento enfermo, e significa que ela está em sintonia ou está ligada a este corpo, ao mental superior. Trata-se da personalidade e, em seguida, trata-se também do mental superior. O búdico, já falamos bastante sobre este corpo de luz. Guarda toda a experiência que as personalidades vão realizando. A boa experiência, o aprendizado útil, o conhecimento que tem utilidade. Esse corpo búdico vai recolhendo essas informações, né? Vai disponibilizar para o espírito, que é a centelha divina, que é a essência, é o átmico, esse que é, né, o Deus interior, o eu superior, enfim, tem muitas denominações. Acho que o nosso vocabulário é muito pobre para falar desses assuntos. Então se dá várias denominações para falar da mesma coisa, tá bom? Fiz uma observação. Ao tratar uma pessoa, isto é, uma personalidade física atual, verifica qual dos 3 corpos estão relacionados aos sintomas relatados. Então, quando nós vamos tratar de uma pessoa, conforme ela vai relatando os seus sintomas, o que ela sente, nós vamos percebendo qual corpo está relacionado ao seu problema. Se é um problema, se ela se apresenta lá com um desequilíbrio emocional, se a pessoa, quando vai na entrevista, né, vai ser entrevistada, então se percebe que ela está com um problema emocional, um desequilíbrio emocional, sintomas emocionais, logo a gente deduz que certamente vai ter personalidade com esses desequilíbrios em sintonia com o corpo astral, com o corpo emocional. Se é um problema psicológico, psíquico, ou revelando ou situações ligadas a vícios, nós já deduzimos que certamente vai se manifestar, vai se apresentar personalidade com essas mesmas características e que estão em sintonia com o mental inferior. Então, conforme os sintomas que a pessoa vai relatando, pode esperar que vai ali se manifestar personalidade com as mesmas características, o que significa que os corpos de onde elas vêm ou estão em sintonia, certamente estão precisando de ajuda. Então, é tranquilo, isso a gente vai
com o tempo, com a prática, vai aprendendo a lidar com isso de forma até que tranquila. Essa imagem é muito utilizada para apresentar, para ilustrar essa realidade. Da esquerda para a direita, nós temos o átmico, o espírito puro, a centelha divina, e logo em seguida o seu corpo, que é o perispírito, podemos chamá-lo de perispírito do espírito, que é o bud, ou búdico. Esses dois elementos são puros, são luz, não precisa de ajuda. Aliás, nós nem conseguimos acessar esse corpo. O máximo que eu pude fazer foi levar uma personalidade até essa dimensão, por pouco tempo. E quando ela vem de lá, ela vem em lágrimas, vem muito emocionada, os deixando também emocionados, porque ela se depara com muita luz, com muita paz, e foi o que nós podemos fazer, né? Agora, esses três corpos, o mental superior, mental inferior e astral, são os corpos mais acessíveis, mas a gente consegue acessá-lo com mais tranquilidade. Esses três corpos, mental superior, mental inferior e astral, eles se desdobram em 7 subníveis, que também são outros corpos onde vamos encontrar muitas personalidades ligadas a esses corpos. Estou chamando de subníveis. Tá? E o astral e o físico já conhecemos. O físico nós deixamos para a alçada da ciência, aos médicos que tem que tratar, né? Quando muito nós aplicamos passos desse corpo, mas quem vai tratar desse corpo é a ciência. Nós não interferimos, nosso objetivo é mais espiritual. Então nós vamos mais buscar as causas espirituais que de alguma forma afetam o corpo físico, tá? Então está aí essa imagem, né? Demonstrando ou ilustrando essa realidade ou essa estrutura energética que todo ser encarnado possui. Lembrando que o desencarnado tem esses corpos menos 2, né? Menos o físico e o astral. Aliás, o duplo etérico. Normalmente os que estão na nossa dimensão do astral e que estão na mesma faixa evolutiva que a nossa, têm esses 5 outros corpos. Os mais evoluídos, ou conforme vamos evoluindo, vamos perdendo esses corpos. Eu já falei isso num tema anterior, tá bom? Então, é isso que tínhamos que falar sobre esses corpos, sobre esses conteúdos, com o objetivo de melhorar a nossa compreensão quando vamos tratar desses casos. É claro que nós trabalhamos em grupos, tá? Nossa reunião é feita em grupos, trabalhamos com médios, nosso trabalho é todo gratuito, tá? Nós seguimos a dai de graça o que de graça recebeste, conforme nos ensinou o nosso querido Jesus. Isso fazemos uma vez por semana, fazemos isso com muita alegria, disponibilizamos esse trabalho com muita alegria. É uma atividade espiritual que nós abraçamos com muito amor e carinho, e já estamos nesse trabalho há algum tempo, tá bom? Vamos depois continuar nossos estudos, vamos falar dos chakras, depois vamos falar um pouco mais sobre, aliás, um pouco mais não, né? Vamos explicar melhor a questão das personalidades, como elas se formam, como elas vivem, como elas se comportam em nosso campo mental, né? Vamos falar mais sobre ela, depois vamos continuar nossos estudos aí por mais alguns não, né? Por muitas aulas ainda, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe e os ilumine, fique com Deus e que possamos estar juntos em nosso próximo encontro. Um abraço, até mais, fique com Deus.